Como investir mais e melhor? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. E primeiro ponto, antes de você pensar, meu Deus, o que eu preciso fazer para investir mais? Eu acho que tem que ser um ponto anterior ao investimento, e aí a gente vai falar sobre renda. Renda é algo que é difícil de ser construído. Não é tão fácil, a maioria das pessoas não falam sobre como aumentar a própria renda, e aí existem diversos fatores que você pode fazer para aumentar a sua renda, e a sua renda ela vai fazer com que exista um crescimento ou não, e aí com a diferença entre o que você tem de renda e o que você tem de despesa é o que você consegue investir. Então eu conheço várias pessoas que têm rendas altíssimas, não investem, e tem pessoas que não têm uma renda tão alta e investem. Então assim, é um fator que é muito importante, não debatido no mundo dos investimentos, que é o quanto que você consegue realmente investir, qual que é o potencial que você tem de investir. Isso depende desses dois fatores. Você pega aqui o quanto que você ganha, o quanto que você gasta, e esse é o valor que vai ser exatamente o quanto que você vai conseguir investir. Aí tem aquelas pessoas que falam, pô, mas você tem que investir antes de gastar. Sim, você pode fazer essa mudança de ordem, mas se faltar dinheiro, você vai ter que tirar de algum lugar, normalmente vai ser dos seus investimentos. Então assim, esse é o principal fator que você precisa tomar muito cuidado se você quer aumentar os seus investimentos. Então, investir melhor, aumentar os investimentos, aumentar o seu retorno, isso é um papo para futuro, mas o que você pode fazer agora. E outro ponto que eu falo que é um ponto de atenção que é muito importante para qualquer investidor é exatamente você não subir o padrão de vida. Ou seja, quando você começar a ganhar mais dinheiro, você não sair por aí gastando mais dinheiro, porque é tentador ganhar mais dinheiro e gastar mais dinheiro. Então você precisa tomar muito cuidado quando você começar a ganhar mais, você não querer sair por aí extravasando e gastando muito mais dinheiro. Pô, aumentou sua renda, você vai lá e compra um carro novo. Aumentou sua renda, você vai lá e compra outra coisa nova. Faz mais parcela. Então não vai fazer sentido se você quer realmente em algum momento, tanto, não necessariamente viver de renda, que eu acho que viver de renda até é uma coisa muito abstrata, mas você conseguir ter um patrimônio significativo que te dê conforto. Isso é uma das coisas que as pessoas mais procuram, é conforto e paz. Sabe o que é paz? É de você, cara, se você quiser pedir demissão do seu trabalho, você conseguir, ou não necessariamente, não quer pedir demissão, cara, eu quero, pô, comprar uma casa na praia e, porra, não se preocupar mais. Isso também é paz. Então não necessariamente você vai ficar multimilionário, mas você conseguir ter uma vida com muita qualidade. Então, para isso, você precisa diminuir o teu custo de vida na medida do possível. Ou, se você não quer diminuir teu custo de vida, tu tem que aumentar muito a tua renda. E aí as pessoas sentem dificuldade. Então, assim, quando você aumentar a tua renda, não comprometa coisas futuras. Ou seja, minha renda, ela foi aumentando desde que eu comecei a trabalhar no mercado financeiro e eu não mudei de padrão desde que eu comecei a ganhar mais dinheiro. Então, assim, imagina o seguinte, eu morava numa república quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro. Então eu gastava R$ 700 de aluguel e eu ganhava 1.200 com estágio. Ainda tinha VR, tinha VA, etc. Então assim, eu não subi de nível. Assim, tudo bem que naquele momento não podia subir mesmo, assim, eu tinha que fazer meu pé de meia. E conforme eu fui aumentando a minha renda, eu não saí por aí gastando. Então assim, tenta colocar isso na sua cabeça de que se você ganhar mais dinheiro, você tem que destinar esse dinheiro para algum lugar, que seja para o seu eu do futuro, que seja para os seus investimentos. E aí, lógico, não precisa ser só investimento financeiro. Você pode investir em qualificação, você pode investir na tua empresa, tu pode investir em várias coisas. Então, assim, toma muito cuidado. Você vai conseguir investir melhor quando você entender que padrão de vida é uma coisa, a sua renda é outra, e aquilo que você consegue investir depende do teu padrão de vida, depende do teu custo de vida e depende da tua renda. Quando você entender tudo isso, você vai conseguir ter aqui do lado de cá os seus investimentos de forma muito mais clara, de forma muito mais objetiva. Ah, vou conseguir investir 10% da minha renda? Legal. Vou conseguir investir 20% da minha renda? Legal. 30% da sua renda? Legal. Quando você começar a investir mais, você vai ver que seu patrimônio começa a crescer muito mais rápido. E é isso que realmente faz com que as pessoas comecem a acelerar o ganho do patrimônio, e aí não é o produto de investimento mágico que vai mudar, é o quanto que você consegue fazer de novos aportes. Então até normalmente eu gosto de fazer um gráficozinho aqui, um desenho, vou te trazer para você poder entender o que eu quero te falar. Eu estava anotando algumas coisas aqui, então, enfim, não desconsidere o que está anotado aqui, mas assim, imagina o seguinte, os teus investimentos eles vão crescer assim, e aqui é muito tempo, tá? Muito tempo. Quando você começar a fazer aporte, ele vai subindo assim, ó, como se fosse uma escada, porque todo mês
você está colocando mais dinheiro. Então, além do esforço que já é exponencial, você ainda vai ter aportes financeiros subindo todos os meses. Então, toma muito cuidado com deixar de fazer novos aportes, porque é isso que faz com que o seu investimento ele cresça de verdade. Então, se possível, investe um pouco todo mês. Cara, André, é 10% que eu consigo investir? 10% que você consegue investir. Então, investe todo mês 10%. É 20%? 20% todo mês. Ah, André, naquele mês não deu. Não tem problema. Tem meses que eu mesmo não consigo. Tem meses que não dá. Então, assim, você vai lá e fala, pô, esse mês eu não consegui, mas mês que vem eu quero colocar mais. Eu quero colocar, ao invés de 10%, eu quero colocar 15%, porque eu deixei aqui 10%. Você vai lá e coloca, e vai subindo o nível dos seus aportes. E quando você aumentar a tua renda de verdade, aí você já não fica comprometendo ela, porque não vai ser mais 10%, vai ser 20%, vai ser 25%. E assim você consegue ir crescendo cada vez mais, tanto no seu aporte, quanto na sua rentabilidade. Esses dois fatores aqui são importantes, mas só um depende de você, que é literalmente o aporte. Então, quanto mais você aporta, mais próximo do seu objetivo você chega. Então, assim, você consegue tanto aumentar a tua renda, aumentar os teus investimentos e a rentabilidade fica realmente à mercê de terceiro. Normalmente você vai ter empresa, você vai ter ações, você vai ter fundos, você vai ter renda fixa e nisso você vai conseguir ter algo que não depende tanto de você, mas que você tome uma decisão muito boa naquilo que não depende de você. Então assim, não depende de mim a rentabilidade do meu fundo, mas assim, depende de você qual fundo que você está escolhendo. Não depende de mim tal coisa, mas depende da tua escolha. Então toma muito cuidado. Quando for investir, pensa sempre no seguinte, eu preciso ter um retorno bom, eu preciso ter segurança e eu preciso saber que aquele meu dinheiro ali, ele vai estar ali em algum momento para mim, né? Então assim, pensa bastante nisso. Se você precisar de ajuda para poder investir de forma muito boa, o que você vai fazer? Você vai ver aqui nos comentários, eu vou deixar um link para você fazer uma simulação exatamente sobre esses pontos que eu estou te falando, quanto que você precisa investir e quanto que você vai ter lá na frente se você estiver investindo direitinho, e depois você também tem meu contato para poder falar comigo se você achar que é interessante pensar nesse detalhe. Se você gostou desse vídeo, já curte, se inscreve e aguarda os próximos vídeos.